Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Dr. Igor, fundador da IAS Advocacia, e no vídeo de hoje nós vamos falar dos 5 principais erros que os candidatos cometem nos concursos públicos. Vamos começar pelo número 1, e este primeiro erro é a falta de planejamento na prova escrita. Como assim, né? O edital, ele traz o seu anexo com todas as matérias e o candidato tem apenas a necessidade de quê? Fazer o detalhamento das matérias para começar a fazer o estudo de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais prática e fácil. O que o candidato faz na prática? Qual que é o principal erro que esse candidato comete? Ele acaba considerando o seguinte: bom, no ensino médio eu já tive português, eu já tive matemática, eu já tive as disciplinas Y, né, Z e etc. E quando o candidato ele faz dessa forma, ele meio que ele presume que ele já sabe determinadas disciplinas de maneira segura, de maneira completa. E concurso público não funciona dessa forma. Por isso, eu costumo sempre falar que o erro principal do candidato é fazer o concurso e não fazer o planejamento completo. Como que esse planejamento pode ser realizado? E esse planejamento serve tanto para concursos policiais, concursos jurídicos, esse planejamento serve para a ordem dos advogados, né? Serve para qualquer concurso, né, que o candidato vai ser submetido. O candidato precisa pegar a disciplina que ele tem que estudar e ele tem que pegar título por título. Se possível, hoje em dia temos muitas ferramentas, eu gosto muito do Excel, colocar lá no Excel e colocar título 1, título 2, título 3. E conforme aquele candidato estabelece todos aqueles títulos, o que ele consegue fazer? Ele consegue confirmar tudo aquilo que ele já estudou, né? Então, por exemplo, ele consegue estabelecer quanto que ele já estudou, a quantidade de vezes que ele já repetiu determinados temas, colocar alguma observação, algum tema que ele ficou mais prejudicado. Então, nesse vídeo eu estou trazendo para você o erro que o candidato comete, mas eu também já estou trazendo uma solução para que o candidato saia na frente nesse processo de aperfeiçoamento, porque aí o interessante é que você entenda o seguinte: cuidando dessas informações, você consegue fracionar todo o conteúdo programático que o edital exige e com isso o nível das suas notas com certeza serão aumentados, tá? Com isso é muito interessante na vida do candidato. Agora, o segundo erro, né, via de regra, a segunda etapa também dos concursos é o teste de aptidão física. Todos os concursos policiais exigem uma pontuação mínima. Portanto, o erro característico do candidato é deixar para a última as proximidades, né, do evento do teste de aptidão física para iniciar o preparo físico. Então é aquela, pô, você tem que fazer um teste físico, você vai deixar para os últimos 30 dias? É mais difícil, né? Às vezes o IMC não tá legal, né? Então é sempre interessante. Falou de teste físico, primeiro erro é deixar para a última hora, né? Segundo, dentro do teste físico ainda, faça uma análise do seu IMC e tenta conjugar os exercícios, as contagens e o IMC. Quando você conjuga o que está estabelecido lá no edital, e no edital está escrito, olha, faz 10 flexões, treina para fazer 15, treina para fazer 20, analise o seu IMC, pô, tá previsto que o máximo é 25 numa categoria normal, pô, e você tá com 26, 27, toma cuidado. Se você tiver com hipertrofia, opa, fica atento, mas lembrando, hipertrofia é hipertrofia, né? Não é aquele candidato que tá gordinho, tá bom? Então a demonstração clássica da hipertrofia, né? Então, com esse aspecto, é interessante que o candidato entenda. Preparo, eu entendo que pelo menos 6 meses. Esse é o erro. Não se atentar pela questão de índice de massa muscular, tá certo? E não fazer também um planejamento em relação aos exercícios que precisam ser prestados, né? Afinal de contas, quando você observa todas essas questões, né, analisando o que está previsto no edital,
edital, você também, assim como na prova escrita, né? Você também tem um conteúdo das disciplinas físicas que você precisa fazer. Agora vamos falar o seguinte, vamos trazer um adendo na parte física para os concursos de carreiras jurídicas, ou seja, delegado, vamos falar dos concursos para juiz, para promotor, né? Muitas das vezes esses concursos, eles são muito desgastantes no sentido do que? Horas e horas e horas sentado numa cadeira estudando a parte doutrinária, a parte de jurisprudência, né? Tudo para chegar no nível correto, a parte pragmática mesmo das questões das provas escritas, dissertativas, né? Tudo soma de uma maneira muito forte, né, na vida do candidato. Agora, qual que é o erro na parte física para a galera das categorias jurídicas? É o candidato deixar de ter uma vida ativa fisicamente durante o período de preparo para esses concursos. Então, pô, vai fazer um concurso para magistratura? Também se inscreve em uma academia para você poder ter um preparo físico, para você aguentar fazer também a sua maratona de estudos para a parte da prova escrita, dissertativa, sustentação oral, tudo isso favorece grandemente. Então, já falamos do primeiro erro. O primeiro erro está atrelado à prova escrita, falta de planejamento do conteúdo. Segundo erro, nós falamos a respeito das questões do teste físico, a quantidade de exercícios, tudo aquilo que o candidato precisa se preparar. Dividimos entre carreiras policiais e carreiras jurídicas, né? Trazendo que nas carreiras policiais o candidato precisa estar com foco muito alto em relação ao aperfeiçoamento dos testes previstos no edital, e nas carreiras policiais que o candidato deve fazer as atividades físicas para melhorar o seu potencial durante todo o seu concurso. Agora, o terceiro erro. É um erro basicamente para cada etapa do concurso. Quando nós falamos do exame médico, é importante a gente entender o seguinte: o candidato precisa ter a consciência de fazer um check-up prévio. Contra isso, não temos muito o que ser dito. Você precisa cuidar das avaliações que serão realizadas. Se a banca exige 10 formas de avaliações médicas diferentes, procure fazer essas avaliações para você já ter parâmetros antecipados. Ah, Igor, isso é caro. Eu dependo do SUS. Eu sei que é complicado em muitas das vezes, mas nós também temos a necessidade de orientar vocês que é o seu concurso público. Então você precisa focar no aprimoramento para aquele concurso para ser aprovado. Então faça um esforço para você fazer um check-up, cuidar da sua saúde de maneira prévia. Então, por exemplo, tem muito candidato que vai para o concurso e vai com cárie. Toma cuidado, já vai lá, procura o dentista, resolve isso, sabe? Tá caro, dá uma parceladinha lá, vai ajudar você, tá certo? E aí o que vai acontecer? Você já está eliminando um ponto de reprovação que está previsto no edital, tá certo? Então a falta de check-up médico é um dos principais fatores de reprovação nos concursos públicos. Eu digo isso com grande categoria e aquela. Se você já sabe o problema que você tem, você também já consegue providenciar laudos médicos que comprovem a sua capacidade. Você já consegue entrar em contato com advogados, né? Como é o nosso caso, que somos especialistas em concursos públicos. Já consegue entrar em contato com a gente conversa com você, já te orienta e você já vai muito mais protegido, né? Para que sendo aprovado, você tenha aquele laudo para guardar. Não sendo aprovado, você já saiba o que fazer com esse documento, tá certo? Agora vamos à tão famosa etapa do exame psicológico. O quarto erro é o seguinte: os candidatos, eles fazem as avaliações psicológicas de maneira repetida. Eu vou fazer o teste que fulano disse que é bom e esse teste é o suficiente para atingir a minha aprovação. Tome muito cuidado. Quando o candidato comete essas questões, ele talvez simbolize ou transmita algo que não é aquilo que ele mesmo tem por essência. Então toma cuidado nesse sentido para que você consiga ser aprovado. Eu sempre falo, seja natural, seja tranquilo, né? Entenda, leia, converse com pessoas, tenha uma boa dinâmica, né? Procure
cuidar da sua comunicação e com isso as suas chances de aprovação serão muito altas. Em caso de reprovação, em qualquer uma das etapas, cada um dos erros pode gerar um tipo de reprovação que pode ser causa de processos judiciais. Para cada um deles, eu recomendo, nos mande uma mensagem, vai ser um prazer orientar para trazer todas as informações necessárias. Agora, vamos falar sobre o quinto e último erro nos concursos de carreiras policiais e eu posso dizer também nos concursos de carreiras jurídicas que possuem a etapa da investigação social. Todo candidato, quando ele chega nesta quinta etapa, vamos falar dessa forma, né, imaginando que essas etapas estão na ordem, né, alguns concursos estão com essa ordem invertida, mas vamos imaginar que o candidato chegou nesta quinta etapa, que é a investigação social. Vamos imaginar que isso é uma escada. Então esse candidato subiu o primeiro degrau, que é a prova escrita, depois ele pulou para o teste de aptidão física, para o exame médico, que é o terceiro degrau, o quarto degrau ele chegou no psicológico e ele chegou no quinto degrau, que é a investigação social. Quando o candidato faz toda essa maratona, né, toda essa subida, o que acontece? Ele chega aqui em cima cansado, essa é a verdade. E ele acredita que quando ele chegou aqui, que ele já cumpriu, que ele já preenche de maneira satisfatória todos os requisitos necessários para o cargo. Então é comum, como erro, isso eu percebo, não é um erro que eu vi uma vez, duas vezes, três vezes. É um erro que eu acompanho há muitos anos. Desde toda a formação do escritório, eu noto candidatos de investigação social, sejam eles os categóricos, os reprovados da investigação social. Aqueles clientes que reprovaram na investigação social e nos procuraram, eles certamente em algum momento falaram: não, tá tudo certo, já cheguei na investigação social, já estou aprovado. E a prática ela é diferente. O candidato chega na investigação social, ele ainda tem um trabalho enorme pela frente. Tem o formulário a ser preenchido, tem edital a ser analisado. Existe uma série de fatores que permitem e geram responsabilidades ao candidato para que ele alcance o seu objetivo principal. E qual que é o erro, Igor? Direto ao ponto. É que o candidato, de uma maneira talvez inocente, ele acaba menosprezando o preenchimento do formulário da investigação social. Quem chegou na investigação social está dentro. E a prática é clara, não é bem assim. Quem chega na investigação social precisa ficar atento, porque se você analisa o seu próprio edital, lá no edital tem itens de reprovação, então tem questões que demonstram o porquê que o Estado não quer determinadas pessoas, porque muitos editais, né, trazem lá 30 e poucos itens de avaliação, trazem uma série de detalhes. Olha, preciso desse documento, preciso daquele outro documento. Então, o erro principal na fase de investigação social, para mim, é o candidato achar que a investigação social para por aí. O que eu te recomendo dentro dos serviços que a IAS disponibiliza é o serviço de consultoria, tá certo? Mas é sempre importante dizer, a consultoria, você precisa entender a necessidade de realizá-la para que você alcance os seus objetivos. É para todos os candidatos que a gente recomenda a consultoria? Eu recomendo para todos, sim. Né? Todavia, um candidato vai ter clareza sobre uma quantidade X de problema e outro uma quantidade menor. Então isso é interessante também ficar claro para cada candidato para ter a compreensão. Então eu falei com vocês os 5 principais erros, né? E se eu pudesse dar uma dica para todos em relação a esse vídeo em específico, para que você erre menos, né? Existe um jargão muito antigo: sempre consulte o seu advogado. Um forte abraço, eu sou o Dr. Igor Alves e não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar e é isso aí. Até mais!